Olá pessoal, tudo bem? Notaram aqui a minha camisa? É a bandeira da Rússia. Pois é, nós vamos falar sobre esse tema, proscrição na Rússia. As testemunhas de Jeová estão tendo problemas com o governo da Rússia. Já desde o início do ano 2000, os problemas começaram a ocorrer. E atualmente, agora, recentemente, as testemunhas de Jeová sofreram uma derrota na Suprema Corte Russa. E na região de Belgorod, as testemunhas de Jeová foram proscritas e algumas das suas publicações foram consideradas extremistas. Aliás, em algumas regiões da Rússia, as testemunhas de Jeová estão sendo consideradas um grupo extremista. Então, o que há de verdade, o que há de mentira nessa história e nessas notícias? Nós escolhemos algumas informações e nós vamos aqui passar para vocês. Se você é uma testemunha de Jeová, então dê atenção que você fica sabendo alguns detalhes aí que talvez você não saiba, ok? Em fevereiro de 2016, o Tribunal Regional de Belgorod concedeu uma ação judicial apresentada pelos promotores que procuravam banir a filial das Testemunhas de Jeová. A organização Torre de Vigia apelou dessa decisão, mas infelizmente agora, em 9 de junho de 2016, o Supremo Tribunal confirmou a decisão do Tribunal Regional de Belgorod e as Testemunhas de Jeová foram consideradas proscritas e algumas das suas publicações também. As Testemunhas de Jeová tiveram muitos problemas legais na Rússia e, por exemplo, em março de 2015, um tribunal de Tyumen multou a organização e algumas literaturas consideradas extremistas foram proibidas e também foram apreendidas. Em janeiro de 2014, um tribunal de Kurgan recorreu ao governo para proibir folhetos da organização e considerá-los como extremistas. Os livros aí citados aí, eles falam sobre como ter uma vida feliz, né, o que você pode esperar do futuro, como desenvolver boas relações com Deus e o que você deve saber sobre Deus e os seus propósitos. Tá? Mas, claro, né, evidentemente que se nós formos considerar, formos fazer uma observação nas publicações das Testemunhas de Jeová, nós iremos notar o extremismo de algumas das suas doutrinas, mesmo nas publicações que são destinadas, colocadas com o público em geral. No final de dezembro de 2013, o líder do grupo da seita em Tobolsk, na Sibéria, foi acusado de extremismo porque ele tentou impedir uma transfusão de sangue, o que quase levou à morte de um membro feminino do grupo. E em 2004, um tribunal em Moscou dissolveu e proibiu grupos de testemunhas de Jeová que eram acusados de recrutar crianças e encorajar os crentes a romper com suas famílias, além de incitar ao suicídio e prevenir fiéis de aceitar certos tratamentos médicos. Ok? Eu vou colocar aqui para você na tela um site que você pode acessar aí do seu computador e verificar as informações que eu colhi para este vídeo. É o site do RAPSI, que é a Agência de Informações Legais da Rússia. Aí está o link para você acessar, rapsinews.com. Ele está em russo e em inglês. Pronto, estando em inglês, é muito fácil de você acompanhar, ok? Então, eu fiz uma compilação aqui de vários acontecimentos que ocorreram relacionados à proscrição das Testemunhas de Jeová e de publicações em várias regiões da Rússia, começando em outubro de 2010 até agora em 2016, ok? Então vamos lá. Em outubro de 2010, um tribunal de Moscou revogou a licença das Testemunhas de Jeová para distribuir publicações após o Serviço Federal para a Supervisão de Comunicações, Informação, Tecnologia e Mídia de Massa declarar algumas das publicações como extremistas. A Torre de Vigia apelou desta decisão e em junho de 2010 a Corte Europeia dos Direitos Humanos declarou ilegal a decisão da Corte Russa de dissolver a comunidade religiosa
das Testemunhas de Jeová e ordenou o pagamento de 70 mil euros em indenizações. Então aqui nós tivemos uma vitória da Torre de Vigia, né? Em agosto de 2011, no ano seguinte, foi completada uma investigação criminal de um casal acusado de distribuir publicações declaradas extremistas. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma dessas publicações que estão proibidas em algumas regiões da Rússia. Tá? O casal que eu citei era um homem de 32 anos e a esposa de 37. Eles tinham colocado 16 publicações que estavam sendo proibidas pelo governo de ser distribuídas. O casal, se fosse condenado, enfrentaria 2 anos de cadeia, né? A Torre de Vigia tem cerca de 408 salões do reino na Rússia, além da filial. Em outubro de 2011, o Tribunal Comercial de Moscou cancelou a decisão de revogar a licença das TJs que havia sido conferida em 1997, após concluir suas investigações. E note aqui, né? Embora as TJs não tivessem perdido a licença de distribuir publicações, isso não as permitiu distribuir as publicações que eram consideradas extremistas pelo serviço de comunicação. As TJs não podiam distribuir essas publicações. As outras, tudo bem, mas essas não. Mesmo assim, mesmo sob a proibição do governo, eles continuaram distribuindo as escondidas. Em novembro de 2011, um líder das Testemunhas de Jeová, Alexander Kalistratov, foi considerado culpado ao ser pego distribuindo artigos com conteúdo de natureza extremista, com ataques a outras religiões, como é muito comum em publicações das Testemunhas de Jeová, onde se fala mal, se condena as religiões das outras pessoas. E ele foi condenado a pagar 140 horas de serviço comunitário por incitação ao ódio e desprezo à dignidade humana. Ainda assim, a Torre de Vigia apelou contra essa decisão. E neste mesmo mês, a Corte Comercial foi pressionada a banir as revistas A Sentinela e Despertai. Mas o pedido foi negado, pois, segundo o tribunal, apenas algumas edições apresentavam conteúdo extremista. A apelação de Alexander Kalistratov, a Testemunha de Jeová, condenada a pagar 140 horas de serviço comunitário, foi aceita e a sua audiência foi marcada para o mês seguinte, o mês de dezembro de 2011. E então a acusação contra ele foi revogada em uma audiência nessa ocasião. E as acusações foram retiradas e encerradas. Nesse mês também, a apelação da vigilância de mídias, que eu citei agora há pouco, que insistia na proibição da distribuição das revistas A Sentinela e Despertai, teve uma audiência marcada para o início do ano de 2012. E vamos para o mês de fevereiro de 2012, quando o tribunal validou a proibição da distribuição das revistas. Elas foram proscritas, a revista Sentinela e Despertai, em fevereiro de 2012, por um tribunal, tá? Porque elas tinham conteúdo extremista. A Torre de Vigia apelou dessa decisão, afirmando que a distribuição destas publicações são a principal atividade econômica de sua organização e que seus direitos estavam sendo violados. Alegaram também que estavam sofrendo uma censura, algo que apenas a Corte Superior poderia decidir. No mês seguinte, março de 2012, o Tribunal Regional de Kursk considerou um pedido de proscrição de 5 folhetos considerados subversivos e extremistas. E uma investigação foi aberta para verificar se estes impressos estavam sendo distribuídos pelas Testemunhas de Jeová. No mês seguinte, abril de 2012, a Torre de Vigia entra com recurso contra o cancelamento da licença para a distribuição das revistas A Sentinela e Despertai. E a audiência foi adiada até o fim de maio, quando, finalmente, em maio, o Tribunal Comercial de Moscou acolheu a proscrição das publicações. Em julho de 2012, um ancião das Testemunhas de Jeová foi encontrado armazenando e distribuindo literaturas extremistas que haviam sido proibidas, proscritas pelo governo. O material foi confiscado e uma multa foi aplicada. Bom, em outubro de 2012,
A Suprema Corte rejeita um pedido de revisão da decisão que suspendeu a revogação da licença de A Sentinela e Despertai.